Boa noite, amados. É um prazer estar aqui novamente compartilhando a palavra do Senhor com vocês, aquilo que Ele tem falado comigo. E meu nome é Cláudia Lisboa, sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro São Dimas, ministério do pastor Jonas Nepomuceno. Temos aqui mais uma palavra, pedimos que mais uma vez Deus venha falar conosco, através do Espírito Santo. Essa é a minha oração, que essa palavra venha ser viva nas nossas vidas, que ela venha fazer diferença, que ela venha de encontro às nossas necessidades, aos nossos anseios e venha acalentar o nosso coração. Amém? Hoje nós vamos lá em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 7. Nós vamos estar lendo lá o Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 7. Missão dos 12 apóstolos. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem suas túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo, que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Nós lemos até o versículo 13. Aqui, primeiramente, nós sabemos que uma das grandes marcas do ministério de Jesus era o amor pelas pessoas. Jesus observava as necessidades das pessoas e ele se compadecia delas. Ele tinha compaixão das necessidades das pessoas. A gente pode lembrar aqui quando ele estava pregando para uma multidão e os discípulos começaram a questioná-lo: Senhor, já tem muito tempo que a gente está aqui, está ficando tarde, essas pessoas têm fome e nós não temos nada para dá-las de comer. E Jesus pede que eles olhem ali se alguém tinha alguma coisa, e eles encontram ali com um rapaz alguns pães e alguns peixes, poucos. E Jesus multiplica aqueles pães e aqueles peixes para toda aquela multidão que estava ali, o ouvindo, e ainda sobra, e ainda há ali uma sobra, para depois que todos haviam se alimentado, todos haviam se fartado daquele alimento, ainda houve uma sobra. Então Jesus estava sempre atento às necessidades dos enfermos, ele os curava, enfim. Essa é uma grande marca do ministério de Jesus, o amor, o estar atento às necessidades das pessoas. E assim ele envia os seus discípulos nessa comissão. Provavelmente essa foi a primeira vez que eles saíram sozinhos, sem Jesus. Que Jesus vai, delega, para que eles fossem 2 a 2 e pregassem a palavra de Deus, para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, para que as pessoas se arrependessem do seu mau caminho e voltassem a fazer a vontade de Deus e se colocassem no centro da vontade de Deus. Então ele diz aos discípulos que eles fossem 2 a 2 e ele dá a eles algumas instruções, algumas orientações. Ele dá a eles também, quando ele os envia, ele dá a eles também poder e autoridade, porque ele fala ali no primeiro versículo: dou-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então Jesus dá ali a eles poder e autoridade para vencer todos os espíritos imundos, todos os demônios que pudessem se levantar contra os seus discípulos naquela empreitada, naquela grande missão que estava sendo dada para eles ali naquele momento.
Porque a gente sabe que o inimigo das nossas vidas, ele não fica feliz quando a gente está fazendo a vontade de Deus. Então ele se levanta, ele vem guerreando de alguma forma, trazendo desânimo, trazendo preguiça, trazendo às vezes confusões nas nossas mentes, às vezes situações físicas mesmo, uma doença, etc. Tantas outras coisas ele coloca para impedir que eu e você tenhamos acesso à palavra de Deus, para impedir que nós façamos a vontade de Deus. Então Jesus lhes concede autoridade para que eles pudessem prevalecer sobre esses espíritos, né? E ele lhes dá também algumas instruções. Eles ordenou que eles nada levassem para o caminho, nada levassem para a viagem. Quando a gente vai para uma viagem, é natural que a gente se prepare. A gente se prepara com roupas, a gente se prepara com a alimentação, ou recursos para prover alimentação durante essa viagem. Mas Jesus diz aos seus discípulos que eles não levassem nada, para que eles, muito provavelmente Jesus queria que eles fossem naquele momento também treinados na sua fé, que eles andassem pela fé, né? Jesus diz que eles deixassem tudo, não levassem nada, né? Nem alforje, nem pão, nem dinheiro. O alforje era um saco de viagem, onde se colocava as provisões para a viagem, né? O que nós chamamos hoje, né, na nossa mala de viagem. Ali nós colocamos tudo que nós vamos precisar naquela viagem, tudo que nós vamos necessitar. Mas Jesus disse para que eles não levassem nada. E que aonde eles estivessem, né, quando eles chegassem em uma determinada cidade, e eles, né, fossem recebidos numa determinada casa, que eles ficassem ali até o final do cumprimento da missão deles ali naquela cidade, de pregar o evangelho naquela cidade, que eles ficassem ali até o último dia, até que eles resolvessem se dirigir para, né, uma outra cidade, até que o evangelho estivesse pregado ali naquela cidade, até que ali eles tivessem feito outros discípulos que pudessem continuar a obra ali naquela cidade, né? Ainda hoje nós temos grandes homens e mulheres que são usados por Deus dessa forma. Eles vão a um determinado local aonde não temos ali igrejas que preguem a palavra do Senhor, que preguem a palavra viva e eficaz, e eles vão ali e eles começam o seu ministério, muitas vezes até em casas com pequenas pessoas, e aí transformam, né? Criam ali, vão aos poucos, vai crescendo, os discípulos vão se formando, e aí começa-se uma igreja, e aí às vezes aquele que começou aquela obra, ele vira e fala, opa, aqui agora eu já tenho pessoas para dar continuidade, agora eu vou para outro lugar. São os missionários, né? Todos nós somos missionários, de alguma forma, nós temos que cumprir essa missão de pregar o evangelho. Mas nós normalmente usamos esse termo para aqueles que saem da sua cidade para pregar o evangelho fora, né? Então eles vão de cidade em cidade, de local em local, aonde há uma necessidade da palavra de Deus, aonde há ali a escassez da palavra de Deus, essas pessoas buscam estar ali pregando o evangelho. E ali os discípulos, assim Jesus ordenou aos seus discípulos, que fossem, que pregassem, que não levassem nada, e aonde eles, na casa que eles entrassem, eles ficassem até o momento de partir daquela cidade, né? Então essa, ao que tudo indica, como eu falei, essa provavelmente foi a primeira vez que eles iriam sem Jesus, ou seja, eles estavam dando um passo além, né, no ministério deles como discípulos de Jesus. Jesus diz que eles não deveriam levar nada, ou seja, era uma preparação da fé deles no tempo em que eles ficariam sozinhos, não estariam próximos do Mestre. E aí Jesus diz que aonde eles não fossem bem recebidos, aonde não fossem ouvidos, ou seja, aonde eles chegassem, pregassem o evangelho,
pregassem a palavra, chamando aquelas pessoas ao arrependimento, e aquelas pessoas não dessem ouvidos a eles, Jesus disse, né? Sacudi o pó que estiver debaixo dos seus pés, em testemunho contra eles. Jesus, quando ele diz isso, ele não quer uma animosidade pessoal. Ele não queria dizer algo assim, né, para entrar em guerra com aquelas pessoas, né, querendo deixar ali uma situação desagradável. Não, mas na realidade o que Jesus queria era que fosse demonstrado para aquelas pessoas a seriedade da rejeição delas com relação à mensagem do Filho de Deus. Então Jesus queria que deixasse muito claro para aquelas pessoas que elas estavam rejeitando a mensagem do Filho de Deus. E isso é muito sério. Quando um profeta, quando um verdadeiro pregador da palavra de Deus, quando eu digo verdadeiro, que prega a Bíblia, aquilo que está na Bíblia, aquilo que a Bíblia diz para mim e para a sua vida, o nosso manual de instrução. Quando ele vem chamando a atenção do seu mau caminho, dos seus pecados, daquilo que você precisa trazer de mudança para a sua vida, né? Porque aqui fala, né? Saíram e pregaram que se arrependessem. Arrependimento de pecado, arrependimento de conduta errada. Então Jesus diz, contra esses que não aceitarem, que não ouvirem, limpe os pés. Tipo, olha, é com vocês. É muito sério o que vocês estão fazendo. Vocês estão rejeitando a mensagem do Filho de Deus. E essa é a orientação que Jesus dá aos seus discípulos. E aí eles continuam, né? E Jesus ainda fala, porque haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra. Nós podemos, né, numa outra oportunidade, vou ir nessa passagem, mas aqui nós sabemos quanto que Deus se entristeceu contra essa cidade, porque essas cidades estavam no pecado, totalmente envolvidas na perversidade, no pecado, contra a vontade de Deus, e Deus se irou contra essas cidades. E Jesus disse aos seus discípulos que haveria mais tolerância para Sodoma e Gomorra, haverá, do que para com as pessoas que rejeitassem os seus discípulos ali na sua palavra. Porque talvez, eu não sei porquê, talvez as pessoas que tenham mais conhecimento do que eu possam até responder essa dúvida. Estou falando algo que, às vezes, que veio ao meu coração, né? As pessoas de Sodoma e Gomorra talvez não tivessem tido a oportunidade de ter discípulos ali, como os de Jesus estavam naquele momento, pregando e mostrando que o caminho que eles estavam seguindo estava errado. Então, talvez por isso Jesus tenha dito que haverá mais tolerância para com Sodoma e Gomorra do que para com quem rejeita a sua palavra. Porque a Bíblia também diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, quem tem mais conhecimento, a quem Deus tem aberto mais os olhos do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que não é bom. Porque Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, às vezes, não é nem um pecado em si, mas é algo que você tem que refletir. Convém que eu faça isso? Convém que eu tenha essa atitude? O que de bom com essa atitude eu estou fazendo para o reino de Deus? Em prol do reino de Deus, com essa minha atitude. Então, a gente tem que muitas vezes estar mesmo se policiando, colocando as coisas na balança e tomando as decisões. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, talvez por isso Jesus tenha falado dessa forma. Porque os seus discípulos estariam ali. Não um dia, não dois, mas a gente pode entender, né? Porque quando ele fala, na casa em que entrardes, ficai até partirdes. Quer dizer, era um longo tempo de ministério em cada local em que eles chegassem. Mesmo ali,
pregando a palavra, fazendo, né, outros discípulos para que eles pudessem sair dali. Opa, aqui eu já deixei alguém que vai continuar a boa obra. Então aqui tá ok, eu posso confiar no fulano, no ciclano, porque ele vai continuar aqui o ministério. Não, aqui ainda não tem ninguém ainda pronto para assumir. Porque como Jesus mesmo diz, né, os discípulos precisavam, ele teve que dar aos seus discípulos poder para vencer os espíritos imundos. Então não é qualquer pessoa. Às vezes tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, teologia, né, tem muito conhecimento da palavra, mas não tem autoridade sobre os espíritos imundos. Quando se depara com alguma situação, não sabe o que fazer, porque não tem a unção, não tem a autoridade. Então os discípulos precisavam fazer novos discípulos, para que eles pudessem sair dali tranquilos. Opa, aqui, né, no local X, a obra vai continuar. Temos pessoas aqui que realmente abraçaram, né, e que a unção ela passa. Então a unção dos discípulos ela, né, seria repassada para aqueles que tomassem posse, que desejassem, que ansiassem, que amassem, né, continuar essa grande comissão. Então nós vemos que eles ficavam muito tempo. E Jesus lhes dá autoridade, né, para que eles estivessem pregando. E saindo eles, pregavam para que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então a gente vê ali a autoridade nos discípulos de Jesus. Eles tomaram posse daquilo que Jesus os havia entregue, né? Quando Jesus entrega, né, os transmite todas essas instruções, ele os adverte das dificuldades que certamente eles iriam passar. Jesus sabia que eles provavelmente seriam rejeitados em muitos lugares, seriam criticados, seriam questionados, porque o próprio Jesus muitas vezes o foi. Então ele sabia que os seus discípulos também sofreriam isso. Então por isso ele os instrui, né? E eles foram munidos simplesmente do básico, para serem enviados para sentir na prática as bênçãos e os desafios, né, deste trabalho missionário. Então, que eu e você possamos abraçar essa palavra. Que nós possamos, primeiramente, receber bem aquele a quem Jesus tem nos enviado, aqueles que chegam até nós para compartilhar a palavra de Deus. Que nós também possamos desejar ser essas pessoas que vão levar a palavra de Deus a outros. Mesmo sabendo que nós vamos sofrer rejeições, que nós vamos ser criticados, às vezes seremos até deixados de lado por alguns amigos, pessoas próximas, até mesmo familiares às vezes. Jesus já advertiu a esse respeito. Mas que nós não nos acovardemos, que nós vamos em frente e que nós possamos continuar essa missão dos 12 apóstolos, que se estende até hoje. E que Deus pode usar a minha vida e a sua vida. Amém? Que você se disponha aí em receber a palavra de Deus, em receber aqueles que a trazem verdadeiramente e levá-la a outros. Em nome de Jesus. Amém? Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós. Tenha uma semana abençoada, você e toda a sua família, em nome de Jesus.